Food Service Brasil. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast webcast Food Service Brasil. Esse é um espaço de debate das questões que envolvem a cadeia de food service no país. Essa cadeia envolve produtores, fabricantes, fornecedores de produtos e serviços, os operadores de restaurantes e todos os estabelecimentos do setor de alimentação. Eu quero avisar a todos que esse é um programa quinzenal, então reforço para que vocês sigam o Food Service Brasil aqui no seu agregador de podcasts preferido, para que você acompanhe a gente sempre que houver novidade no ar, confira, porque sempre tem convidados incríveis e o nosso grande objetivo é dividir esse conhecimento com você. Também temos um canal no YouTube e os programas estão todos lá divulgados. Beijo bem grande e estamos aqui animados para começar esse podcast aqui falando sobre transformação digital. Hoje, nesse programa, nós vamos falar sobre digitalização no food service, vendas e relacionamento com o consumidor. Nossos convidados de hoje são Bruno Grimberg, que é diretor de tecnologia e delivery da Companhia Tradicional de Comércio, que é dona das marcas Pirajá, Original, Astor, Ici Brasserie, Brás Pizzaria, tem muito mais marca aí que eu tenho certeza que eu estou esquecendo. Bruno, obrigada, seja bem-vindo. E Fernando Domingues, que é coordenador do Startup Lab da ESPM e head do Comitê de Transformação Digital do IFB. Eu tenho o prazer aí de semanalmente estar junto com ele. Obrigada aí, Fernando, também pela presença, pela participação. Bom, a gente vai começar aqui já disparando, né, falando com o Bruno, sobre a pandemia e os impactos, né, que ela gerou para os nossos negócios em relação à transformação digital. Então, Bruno, eu queria te perguntar, do ponto de vista da pandemia, né, os impactos que ela causou para a Companhia Tradicional de Comércio. A gente acabou de fazer um ano, né, de pandemia, infelizmente ainda pouco controlada, e de alguma maneira, ou de muitas maneiras, eu diria, vocês se destacaram bastante nesse período. Eu queria, por favor, que você contasse um pouco dessas iniciativas. Eu me lembro que vocês já têm, né, um delivery forte, né, por conta de Brás, mas como é que isso permeou as outras marcas? Legal. Em primeiro lugar, obrigado. Prazer estar aqui. Convite super bacana. IFB, Gouveia Souza, muito, muito bacana estar podendo participar desse fórum. O impacto da pandemia não precisa explicar muito, né, que é severo para qualquer um. A gente tem uma empresa de 40 e poucas lojas, que foram exatamente um ano atrás, né, no dia 17 de março, um pouco mais de um ano atrás, todas foram encerradas as atividades presenciais, e isso foi um impacto muito severo, um momento muito nervoso ali para todos. Mas, por outro lado, a gente, como empresa, a gente nasceu de um boteco que rapidamente transformou, criou ali uma pizzaria, que é a Brás, e pizzaria, por o DNA dela, na natureza do negócio, tem delivery. Então, o aspecto delivery, o trabalho da sua marca e de conexão com o cliente via delivery é natural da empresa, né? E a gente vem trabalhando assim desde do final dos anos 90, mas o que aconteceu em 2017, 2018, quando a gente já tinha uma presença do delivery digital através das agregadoras, a gente viu que esse movimento, que era forte, ia ficar numa aceleração ainda mais forte, obviamente nunca pensando no cenário atual, mas a gente direcionou esforços da empresa, criou diretoria própria para falar, se a Companhia Tradicional de Comércio tem a sua capilaridade de marcas dentro de bares, restaurantes, pizzarias e lanchonetes, todas essas marcas têm que ser fortes, atuantes e ter o delivery como alavanca estratégica. Tem que ter ali um pilar de trabalho no delivery. Isso foi em 2018. E eu ingressei nessa diretoria, puxei esse trabalho junto com o restante da companhia, e que fomos colocando, mesmo Original, que é o primeiro bar da empresa, a primeira casa da empresa, que bar não tem delivery naturalmente, tinha que ter no seu plano estratégico
alguma presença no delivery. E aí, quando chegou a pandemia, apesar da dureza do momento, para a gente teve uma certa, já um pouco mais de harmonia com o delivery, de falar assim, não precisa engatar a primeira marcha, ver o que faz, liga a lojinha, cria, digitaliza, vai fazer contrato com as agregadoras. A gente simplesmente pisou no acelerador. Falou, agora já tem foco total, engata a terceira, quarta, quinta, sexta marchas, e fomos para cima disso com bastante força, o que não foi nada simples, muito complicado fazer a gestão disso, mas a gente teve algum sucesso, posso dizer, né? É uma estratégia que tem dado resultado, a empresa toda tem muito ainda para poder, né, crescer, melhorar, a pandemia passa e tudo vai ficar melhor, mas a gente aprendeu que o delivery é realmente alguma coisa muito forte, muito expressiva, e veio para ficar. A gente cresceu muito em delivery ao longo desses 12 meses. Muito bom, muito bom. Eu acho que o quanto você vai falando, eu vou me lembrando também, eu acompanho vocês bastante pelas mídias sociais, né, da adequação de produtos que vocês fizeram para integrar, né, com esse delivery, para ficar ainda mais inteligente, para ficar ainda mais proativo e para as necessidades do cliente, né, até delivery de drink teve, né, não sei se continua, mas assim, até delivery de drink tem, né? Não, tem, delivery de drink tem, o original, que peguei como exemplo, a gente fez o chopp, que é uma experiência difícil de representar ela da mesma forma na casa do cliente, mas o que a gente fez vamos trabalhar a embalagem, colocamos um growler de 2 litros descartável dentro de um saco a vácuo com gelo, daí emvaca tudo isso e manda, então chega bem gelado na casa do cliente, então se o cliente ainda tiver ali um pouquinho de bossa, colocar num copo legal, servir direitinho, consegue até dar uma cremosidade. Então, assim, tem trabalho, acho que o principal é entender que o seu produto não tem como ser idêntico ao que você serve no salão. Então, algumas adequações, adaptações, pensamentos que vão desde a gastronomia, a envolvimento com marcas para a criação da embalagem correta, que seja boa de viagem e bonita, com uma apresentação, que é a sua marca na mão do cliente naquele momento. Então, tem que ter essa expressividade também. Isso tudo é um trabalho diferente do salão, mas não não tem um caráter de inferioridade, ele só é diferente, tem que ser tratado com toda o aspecto ali que você sempre botou para, né, de superioridade, de qualidade, mas num momento diferente, com outra cadeia ali que vai levar o seu produto até a mão do cliente. E tendo esse cuidado, esse respeito ao produto e ao cliente, você atinge também níveis muito legais ali de comprometimento com o cliente e entrega da marca, entrega da qualidade do produto. Muito bom, uma delícia ouvir quem trabalha com tecnologia ter uma visão tão 360, né, Fernando? Vou até já te chamar aqui para o papo, né? Eu acho que tudo que o Bruno traz, né, fala um pouco, né, como é que a digitalização tem fomentado o food service, é algo que a gente tem discutido muito no nosso comitê, inclusive. E aí, na verdade, eu queria que você falasse um pouco também dessa tua visão, acho que você, como estudioso, como um incentivador, né, das pessoas a adotarem, das empresas a adotarem novas tecnologias, não é só site, né, e aplicativo, efetivamente, é preciso também avançar em outros aspectos. Eu queria que você, por gentileza, falasse um pouco mais dessa visão sobre o relacionamento com o cliente. Acho que o Bruno trouxe um pedacinho, acho que dá para você complementar aí. Eu acho que é muito legal isso que, na verdade, o Bruno falou, principalmente essa última fala, dele falar que, assim, é uma experiência diferente, porque, na verdade, a gente já está falando há anos com a lição de casa, e a palavra é o início ali do processo de design thinking, que é empatia. A gente precisa entender que não adianta pegar e envelopar a experiência que a gente tinha no salão e levar para casa do cara, porque o momento dele é diferente, a situação de consumo é diferente. Então, quando os clientes do Bruno estão pedindo a lanchonete da cidade em casa, eles estão buscando uma experiência que pode ter o propósito da CIA tradicional de comércio lá dentro, mas a situação dele é diferente.
Então, a principal coisa que eu vejo que está dando muito certo nesse processo de digitalização e trabalho no delivery é um processo de entender que, assim, os momentos de consumo mudaram, o sentimento do consumidor nesse processo mudou, o tipo de coisa que ele está atrás, traduzindo a proposta de valor dos restaurantes quando eu estou indo para a casa dele mudou. Eu sou um exemplo disso. Eu sou um cara que passei a focar muito mais, mesmo na lanchonete da cidade, eu comecei a pedir o sanduíche light, a salada, etc., porque eu mudei esse hábito para mim. Antes eu tinha uma coisa de ir na lanchonete da cidade para comer um hambúrguer, uma coisa um pouco mais indulgente, eu troquei. Mas a lanchonete da cidade funciona para mim também para isso, e vários outros restaurantes. Então, eu acho que a principal coisa que a gente tem que começar a pensar é que é o seguinte, não adianta falar assim, olha, esse cara está buscando a mesma experiência que ele tinha comigo no presencial, no delivery. Ele está buscando uma nova coisa, e isso começa com a empatia. E o segundo ponto que eu queria trazer, e que eu sei por outros carnavais aí que eu já ouvi palestras da galera da CIA, que é basicamente também teste. Eu acho que essa é a realidade digital muito interessante. Ela não é uma realidade de, tipo, gastar tempo planejando, analisando, etc. Não, é assim, analisa rápido, planeja rápido, testa, vê se dá certo, se não der certo, pivota e melhora. Eu preciso de quantidade. Não adianta, tipo, tentar fazer um teste super qualitativo e aprofundado. Não, é vários testes. Então, que nem o Bruno, acho que até acertar essa experiência do chopp que ele falou, eles devem ter errado umas 2 a 3, feito ali a melhoria e evoluído. Até te pergunto, Bruno, foi mais ou menos assim o processo aí de evolução de toda essa experiência de delivery? Sim, é uma experiência de testagem e muito pouco, né, sem muitos parâmetros anteriores. Esse que é o duro, assim, a gente... É uma coisa você falar, tá bom, eu entrego pizza e hambúrguer que estão dentro de um escopo normal de um delivery. Mas aí você vai falar, pô, eu vou entregar um picadinho do Astor, o chopp do Original, uma feijoada do Pirajá, ou coxinha do Pirajá. Cada um tem que ter o seu modelinho, porque um é complexo. O picadinho do Astor, no prato, ele é lindo, perfeito, funciona direitinho, o caldinho de feijão vem depois. Aí você fala, pô, mas o caldinho de feijão vem depois, se eu colocar antes, mela tudo. Como é que eu faço para pôr depois e conseguir que o cliente entenda isso? Então tem que criar um monte de artifíciozinho e é isso, testando. É a embalagem que muda, manda um QR Code com um videozinho de preparo e vai colocando isso em prática e vendo a reação do cliente via rede social e, obviamente, via faturamento, vendas daquele produto, né? Então, é bem isso, é testando, incorporando as boas práticas. A gente tem alguma vantagem nisso por ser multimarcas, então a gente aprende um com o outro ali dentro mesmo, né? Na experiência de operações, marcas, e tendo essa diretoria de delivery, a gente consegue agregar rapidamente os aprendizados. Mas é muito isso, o digital, a tecnologia e o varejo, né, impõem essa velocidade. Muito bom. Já estou ficando com fome já, eu confesso. Eu já estou pensando assim, o que eu peço para o almoço, né? Uma delícia. Todas as lembranças, as memórias gastronômicas imediatas que a gente tem com vários dos pratos que você citou aqui, Bruno. Bruno, queria te perguntar uma outra coisa, né? Desde a inauguração do primeiro bar já tem mais de 20 anos, né? Já tem um tempinho aí essa estrada. Você acabou antecipando um pouco, comentando sobre alguns movimentos tecnológicos, mas eu queria que você, de alguma forma, por favor, destacasse alguns grandes movimentos que vocês fizeram, né? Você citou que em 2018 vocês tomaram uma decisão estratégica sobre todas as marcas, mas se existem outras mudanças importantes, é o sistema. Recentemente, eu fui no Astor, na verdade, uma semana antes de entrarmos em lockdown novamente, e eu pude ter uma experiência que era clicar o QR Code na mesa e fazer o pedido direto para a cozinha. Aí eu comecei, né, fiquei propagando para todo mundo esse negócio, achei o máximo. Então, queria, por favor, que você contasse alguns grandes marcos e os baby steps, assim, os passinhos que vocês ainda estão avançando. Legal, tá bom. Antes de chegar também em 20, né, a empresa já tinha
seus 25 anos quase, né? O original de 96. Os improvements tecnológicos que ocorreram foram nesse sentido de restaurantes que foram crescendo a sua capacidade ali, saindo de uma comanda de garçom que fica pendurada numa colmeia de um caixa para um sistema um pouquinho mais tecnológico, com pontos de atendimento ali ao longo do salão, 2, 3 pontos, esses pontos foram se desenvolvendo para touchscreen, dando mais agilidade, criando uma situação de cada garçom ser dono da sua praça, ser o caixa também, então vai criando agilidade e facilidade no atendimento para ter sempre, o nosso foco sempre foi no salão, nesse sentido de tecnologia, que nos deixasse mais próximo do cliente. A gente nunca quis pegar uma tecnologia que colocasse uma interface digital na mão do atendente para distanciar ele do contato verdadeiro, físico, que está com o cliente dele sentado na mesa. Então, a gente falou, não, esse tipo de tecnologia a gente não quer, a gente prefere a comanda e a caneta, e ele vai lá, se desloca e digita, né, vai para a interface digital no momento longe do garçom, do cliente. O garçom-cliente, para nós, sempre foi a base de tudo, assim, é o momento mais importante da história da vida do restaurante ali. A gente está aqui para atender cliente e o cliente tem que se sentir muito bem recebido, está em casa, e quem faz esse relacionamento nessa ponta é o garçom. Então, assim, a tecnologia ela foi acontecendo, mas mais disso, era um sistema que atendia bem 10 lojas. Mas esse sistema agora a gente vai ter 15 lojas, talvez ele comece a ficar meio ruinzinho, precisamos de alguma coisa um pouco maior. Aí foi crescendo, mas olhando para back-office, precisando de sistemas de ERPs mais parrudos. A empresa sempre foi muito cuidadosa, manualizada, artesanal na sua ponta final ali, né, no tete-a-tete com o cliente, sentado na mesa, mas por trás é uma empresa muito bem gerida, com aspectos de governança e tudo que ela pudesse incrementar ali de tecnologia, isso sim a gente teve. Isso foi um caminho natural até 2019, com alguma outra coisinha, tecnologia de cozinha, equipamentos, mas normal, diria que num ritmo bem normal, tranquilo, menos avançado até do que outras redes, grandes redes internacionais, né, bem menos. Mas aí em 20 a coisa veio de uma forma muito contundente, né? E aí tivemos que dar esses pulos para poder acompanhar e não perder atender as demandas do momento, que é isso, um cardápio digital, porque a gente não sabia, de verdade, a gente não sabia quanto que um cardápio de papel na mão do cliente poderia ser ofensivo para alguns, né? Fala, como assim? Você vai me dar da sua mão para a minha mão e depois, como não? Não aceito. Então, o QR Code aquele momento sem contato. E o QR Code, o cardápio digital, que daí vai trazendo toda uma experiência digital de novo para o salão, porque se tem um cardápio digital, para que eu preciso necessariamente de um garçom que tire esse pedido? Isso aí pode ir digitalizando a cadeia toda até chegar na linha de produção e a cozinha começar né, fazer aquele picadinho após o pedido direto do celular do cliente. E aí, então, acho que esse foi um salto bem mais veloz, que é o que a gente está experimentando hoje, entendendo hoje que existe de certa forma, uma necessidade de clientes e transpuseram uma barreira sobre essa digitalização do restaurante. Antes era quase que, assim, aonde tem totem? Tem na rede de fast food, onde tem um ponto de atendimento que não é uma pessoa. Era em situações muito menos prováveis do que dentro de um dos nossos negócios. E hoje não. Hoje a gente entende, usa, que é aceitável o cliente transpor essa barreira. É possível você falar numa pizzaria Brás, num IC ou num bar, que ele pode pedir tudo, fazer toda a sua experiência praticamente sem ter que contactar com alguém ali. Inclusive com pagamento integrado no final. Isso tudo é possível. E a gente, 2 anos atrás, se falasse, vamos fazer isso aí no Astor. Não, de jeito nenhum. O cliente não aceita. A gente talvez não aceitasse mesmo, né? A mudança foi radical.
E aí hoje ele aceita, a gente tem condição de propor esse tipo de solução tecnológica muito diferente do que a gente tinha 2 anos atrás. E eu queria até complementar uma coisa em cima desse ponto do Bruno, que era uma coisa, é muito engraçado, porque nessas conversas que a gente está tendo aqui no podcast, é muito engraçado que uma coisa assim, que transversal, e eu acho que ele serve de um ponto de atenção, é quase óbvio, né, mas as empresas que já estavam num processo de digitalização foram aquelas que conseguiram surfar e aproveitar esse momento para acelerar essas transformações internamente, né? Eu acho que traz uma lição, né, para todo mundo, porque o que eu vejo ao mesmo tempo, conversando com pessoas aqui de fora do podcast, a gente percebe que quem estava num processo muito inicial sofreu muito. Eu tive uma curva de sofrimento antes de eu começar a ver qualquer tipo de melhoria, e quando eu vi a melhoria, eu ainda via, isso aí pelo menos deu isso, sabe? Você viu muito do copo para baixo. Então, eu fico imaginando, será que a gente vai trazer isso de aprendizado? Porque, assim, no pós-pandemia, até já pegando que a gente vai falar um pouco de futuro, no pós-pandemia a gente vai ser pego por uma segunda crise, que a gente vai ter uma crise econômica, né? A gente sabe disso, já está todo mundo preparado que isso vai acabar acontecendo de alguma forma. As pessoas vão segurar um pouquinho o orçamento, talvez não muito pesado, a gente espera isso praticamente, né? Mas a gente vai ter uma nova crise. E aí talvez o foco migre de experiências do distanciamento e foque para coisas que tornem mais enxutas as operações, né? E será que a gente vai aprender e vai continuar se digitalizando num ritmo interessante no pós-pandemia? Essa é uma das grandes dúvidas que eu tenho. Será que é uma coisa que a gente foi rápido, que nem a gente é brasileiro e sempre é rápido para se adaptar às coisas, e quando voltar ao normal a gente vai deixar essa disciplina cair por terra, ou a gente vai estar mais preparado? Grandes perguntas aí, Fernando. Bruno, quer comentar? Acho que são cenários assim que são mais prováveis mesmo do que antes, né? Eu acho que, de certa forma, responderia que sim, porque tem algumas imposições, como você falou, econômicas, que são muito duras, e os donos de restaurante gostam do que fazem, têm os seus negócios, não vão deixar eles simplesmente morrerem e vão ter que se adequar. E algumas restrições de pessoal, né, são complicadas de se manter o que tinham, então algumas marcas, alguns modelos de negócio vão ter que se adequar, e essa digitalização possibilita manter aquele negócio de uma forma mais equilibrada. Mas eu também acho que tem outras que vão voltar para a sua essência e sustentar aquilo que sempre fizeram, porque o ser humano é carente disso, né? A gente é social. E aí, essa experiência digital talvez não caiba, não sei, num late hour de um Subastor, será? Não sei, ou num fancy dining de Nova York, não sei também, né? Então, assim, tem momentos que eu acho que vai caber sim, e daí se adequou e o mundo evoluiu para esse caminho, mas outros ele vai voltar para aquele nosso, não vou falar comodismo, mas para aquilo que a gente gosta, sentar e ficar tranquilo, trocar uma ideia com o garçom, sim. O garçom ele vai ser sempre fundamental nessa experiência gastronômica, sempre, porque ele vai cada dia ser mais importante para demonstrar aquilo que a marca tem, né, o que o menu oferece. O menu digital ele tem restrições, limitações ali que também acabam criando uma outra situação. O garçom ele vai ser cada dia mais, na minha visão, o parceiro, o concierge do cliente em pequenas e repetitivas ocasiões. Bom, é tão gostoso ouvir isso, assim, eu particularmente sou uma pessoa do serviço, né, eu sempre tenho um olhar muito forte de operação quando a gente pensa projeto e tal, e eu também, como vocês, eu acho que o papel das pessoas nesse nosso processo de relacionamento com a comida é uau, né, assim, é absolutamente
transformador, é muito charmoso. Eu brinco, no começo da quarentena eu fiz, né, lá 2020, eu fiz um post que o que eu tinha mais saudade era de alguém do meu lado falar: bom dia, eu sou o Flávio, eu sou o garçom dessa praça, eu vou atender a sua mesa, e hoje o executivo do dia é... Então, assim, mas eu senti uma saudade muito, muito, muito genuína disso, porque é um cuidado, é um carinho, né, de alguém que está prestando atenção porque você se deslocou até lá e ele quer te oferecer o melhor da casa, né, dentro das suas preferências e tal. Então, a parte fazendo uma homenagem aos service. Garçons Flávios. Oi? É a parte service do food service. E aproveitando essa história, né, o pessoal vê o Fernando falando de inovação, de tecnologia. Eu descobri outro dia que o Fernando é chefe de cozinha formado, que vai convidar a gente para um jantar, Bruno, vamos esperar. E, na verdade, Fê, eu queria te perguntar, assim, se você se lembra de alguma situação tão desafiadora, e eu acho que até um paralelo também com a parte da produção, né? Porque eu acho que também você tem uma disrupção do salão, mas eu acho que você também pode trazer um olhar para a gente em termos de produção, né? Tanto o tal do KDS, o forno combinado, como é que essas coisas, eventualmente, são ferramentas digitais hoje, né? Para apoiar os chefes de cozinha, os cozinheiros nos seus processos? Essa pergunta foi até difícil, porque, cara, faz acho que quase 10 anos que eu não atuo, tipo, no setor, mas, verdade, minha primeira formação foi em gastronomia. Eu acho que, assim, respondendo a primeira parte da pergunta, se teve um momento tão desafiador, eu acho que a resposta é, assim, na história do food service brasileiro, acho que não teve. E não teve porque o food service, mesmo em todas as outras crises que a gente viveu, ele continuou na base. As pessoas precisam comer, e muitas vezes comer fora, pega, por exemplo, para o trabalhador de classe C, muitas vezes comer fora é a única opção. Sabe, é mais barato até de vez em quando que comer em casa, do que fazer a marmita e levar para o trabalho, dependendo do local em que você está. Então, eu acho que nunca a gente viveu uma situação tão complexa. E eu acho que, assim, da parte de trás da cozinha, e pegando a experiência, e também algumas conversas que eu tive, eu também me envolvi em alguns projetos de transformação digital aí do back-office do restaurante. Eu acho que a principal coisa é o local em que a disrupção está começando a entrar. E eu acho que um dos motores da disrupção nesse sentido é as dark kitchens. Porque essa coisa das cozinhas, vamos dizer, coworking, em que eles vão ter que começar a pensar em ferramentas que tornem os trabalhos mais rápidos. Porque ali, vamos dizer, você está começando a alugar aquela cozinha por tempo. Então, a coisa de você tirar o máximo daquela cozinha fica mais. Durante toda a minha formação e trabalho na área, o que você percebe você tem uma quantidade de vamos dizer, material parado dentro de um restaurante. Então, você tem um forno combinado em que, cara, você usa ele algumas horas por dia. É claro que eu tenho situações em que eu tenho, em casos, restaurantes que conseguem fazer essa combinação, mas nunca a montagem de um cardápio está focado que nem numa indústria, vamos tirar o máximo da nossa planta. Não, o foco está muito mais na experiência do cliente, o que o cliente vai pedir, o foco. E aí eu crio uma estrutura para poder atender isso. Eu sei que tem casos em que eu posso ter, cases em que a estrutura da cozinha foi maximamente pensada, mas assim, o by the book foca no cardápio, foca no seu cliente e monta a estrutura mais enxuta que você precisa ter para atender esse cliente. É claro que estou abrindo um restaurante, não tenho grana para um forno combinado, eu não vou pôr coisas que exigem isso. Tem essas complicações. Mas eu acho que as dark kitchens vão ser, assim, um instrumento de disrupção. Eles vão trazer níveis de eficiência que vai deixar os restaurantes de cozinha própria vendo ali oportunidades. Olha isso, os caras fizeram isso lá, eu tenho que trazer isso para a minha realidade. E até pegando em casos, eu vou dar aqui um chute para o Bruno, mas o que eu acho que vai acontecer com o tempo dentro desse desenho, isso eu nem sei se já acontece, mas lanchonete da cidade, brás e tal, usando cozinhas cada vez mais compartilhadas. Essa ideia de cozinhas centrais com as cozinhas também é uma coisa que já acontece em vários modelos, mas eu acho que isso é uma coisa que, à medida que as dark kitchens começarem a trazer mais competitividade do setor, vai se tornar ainda mais. Mas aqui, é claro, é o meu chute, a gente tem bastante conversa aí para falar. Boa, boa.
Bruno quer comentar, porque acho que o Fernando está sabendo de alguma coisa aí. Ah, olha lá. Tô Ele brincando. levantou uma bola para mim. Verdade. Dark Kitchen, concordo, sim, é outro movimento que chegou, fica com força total, porque explora muito bem o caráter do delivery, né? Você se preocupa menos com localização daquele ponto por causa do público, e sim por causa da logística, da velocidade que você consegue explorar as suas cercanias, né? A gente também, sem saber do termo, que a gente é tradicional, a gente já tem dark kitchens desde 99, sei lá, 8, porque o delivery de pizza se mostrou muito forte e as pizzarias de alguns bairros não conseguiam suportar o movimento do salão, nos picos, obviamente, né, sexta, sábado, domingo, e, e atender bem o delivery. O que acontecia? Não tinha digital, era telefone, tira o telefone do gancho. É inadmissível você parar de atender clientes e vender porque você não tem uma capacidade produtiva. Faz o quê? Aluga o imóvel próximo, mas não naquele melhor lugar, porque não precisava pagar o melhor aluguel daquele bairro, e explorava muito bem o delivery de pizza daquela região. Então, a gente tem dark kitchens há uns bons anos também. E foi o sucesso, é o sucesso, continua sendo um modelo muito importante para a gente. E no meio da pandemia, logo no comecinho, ali em maio, a gente falou, pô, tem uma oportunidade de fazer justamente o que o Fernando falou. Vamos explorar as nossas marcas num modelo único de delivery. E a gente lançou uma marca nova chamada Devoro, e o Devoro é uma dark kitchen, e nessa dark kitchen eu produzo, os meus best-sellers de cada marca, então eu tenho um cardápio ali extenso, mas reduzido marca a marca, mas é onde eu posso pedir um cheeseburger da lanchonete com uma marguerita e um tartar do si com uma salada do Astor. E tudo isso chegando num único pedido, de uma maneira bacana, bem envelopada e facilitada para o cliente para atender, né, diversos gostos, quando tinha, reuniões de grupo da rapaziada, ou uma família que tem a pessoa mais preocupada com a dieta e o outro querendo enfiar o pé na jaca na sexta-noite. Então, a gente focou nisso e lançamos no começo desse ano. Foi um projeto de uns 6 meses, que já está no ar, chama Devoro. Demais, que demais. Muito legal. Já estou pensando aqui o que eu vou devorar esse final de semana aqui. Estou gostando, muito bom. Além de tudo, esse podcast está virando dicas, assim, né? Dicas de como comer ainda melhor, né? Mas vamos lá. Eu queria perguntar agora para vocês sobre mídias sociais. Eu acho que esse é um assunto que o brasileiro ama, né? Assim, normalmente surgiu um TikTok novo aí pelo caminho, dá uma semana já tem milhares de brasileiros ali aderindo, né? E eu queria perguntar para vocês, vou começar aí de novo pelo Bruno, se esse tráfego, se essa relação, se essa comunicação através das mídias sociais, ela gera também um caminho para a conversão, ou de fato é uma ferramenta mais de relacionamento e que hoje vocês não apostam? Não, de forma alguma a gente não aposta. Eu acho que a gente tem aí sim um aprendizado grande para fazer. A gente tem conseguido aprender, mas ainda tem muito aprendizado, tem muita mudança, acho que nas próprias ferramentas, acho que elas vão se transformando, criando ainda mais do que um canal de exposição, né, mas de relacionamento e de vendas, propiciando as vendas. A gente tem visto isso via Instagram, o próprio WhatsApp, agora o Banco Central permitiu pagamento no WhatsApp. Isso vai trazer um momento aí de acelerar esse sentido aí de vendas via um canal, pode ser chamado uma mídia social. Mas é muito importante, a gente sempre teve a mídia social ali também como um divisor de águas, né? Que antes era RP, tinha os grandes meios de comunicação ali consolidados, né? Que ainda são muito importantes, mas eles foram perdendo ali parte da sua
penetração por causa do digital, e a gente se manteve presente e cada vez mais. E a gente está vendo que ali é onde, na mídia social, é onde que, na minha visão, uma discussão interna nossa, assim, e ainda não estamos vendo exatamente qual vai ser aquele testar, né? Vamos ficar de olho em vários, testando, vendo qual que vai funcionar, mas eu acho que ali vai ser aonde o cliente vai ficar. No fundo, a gente tem que estar muito próximo do cliente. E onde que ele está? Ele está na mídia social. Ele fica usando o aplicativo aqui, o aplicativo ali, ele fica usando outros canais para se comunicar? Sim, porque é o que tem, é prático, né? É muito prático. Os aplicativos são muito bem feitos, funcionam perfeitamente. Mas é o que o Google, o Facebook são mestres em manter a pessoa ligada neles o tempo todo. E eles vão ganhar, na minha opinião, eles ganham essa briga no final. São esses gigantes, né? A Amazon e se movimenta o Magazine Luiza, sei lá, mas eles também se movimentam para ter essa, né? Cercar as pessoas de maneira positiva, trazendo coisas boas para elas e não deixar elas saírem daquele ambiente. E ali vai se tornar cada vez mais um ambiente de relacionamento, de comunicação e negócios. Muito bom. E você, Fernando, o que você enxerga aí nas mídias sociais? Acho que assim é um complemento aí à visão do Bruno, ou até um antagonismo, né? Lógico, você pode ter uma visão diferente. Não, eu acho que o que o Bruno está trazendo é exatamente, você até falou na pergunta, né? Será que é um ambiente de relacionamento, um ambiente de conversão? O próprio, vamos dizer, pai do marketing moderno, Kotter, ele faz uma análise que é perfeita sobre, cara, falar marketing digital é meio estranho, porque no final a gente levou a nossa vida inteira para o digital, a gente tem tudo. A única diferença é que na nossa vida presencial, a gente tinha o momento de trabalhar, o momento de conversar com os amigos, o momento de ver o que estava acontecendo à sua volta, e no digital você está fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Você manda mensagem ali no Instagram para um amigo, vai olhar o feed do seu influencer favorito, enquanto você está trabalhando no meio de uma videoconferência, sabe? É tudo ao mesmo tempo, né? Tanto que o que a gente fica vendo quase 100% do tempo que a gente está em videoconferência, a galera olhando para uma segunda tela, então elas estão vivendo esse desenho. E aí, quando você fala de marketing, eu acho, e o Brasil, assim, falando com um dos maiores especialistas de marketing digital do Brasil, o próprio Facebook e o Google estão vindo estudar o Brasil, porque o Brasil está tendo cada vez mais um marketing digital pago extremamente eficiente. É assim, mas assim, assustadoramente mais eficiente, por exemplo, que os Estados Unidos. O custo por lead nos Estados Unidos é 8 vezes maior do que o do Brasil. A gente paga muito menos por lead, e não é por questão de... por uma questão regional. A questão é, a gente trabalha melhor no digital. A nossa falta de dinheiro para investir nisso fez com que a gente ficou especialista em otimizar. Traduzindo, a gente... tem alguns especialistas que eles falam que, assim, cara, eles dançam tango com o Mark Zuckerberg porque eles entenderam como que o algoritmo pensa e começaram a trabalhar. E aí é isso, a gente está virando especialista não só no marketing digital, mas naquilo que a gente chama do inbound marketing, né? Que eu não quero vender para os meus clientes, eu quero que os clientes comprem de mim. Eu quero criar um ambiente em que, vamos pegar um exemplo, vamos falar do Brás, por exemplo, em que o Bruno quer primeiro que as pessoas lembrem que o Brás existe, depois eles querem, olha que legais os conteúdos que o Brás traz para você, mostrando a importância da família, a importância de compartilhar no bom momento, mesmo estando à distância, você poderia presentear os seus pais com uma pizza, né? E aí ele fala, olha aqui, tem um cupomzinho de 5% de desconto, se você fizer o serviço agora, é domingo à noite, é um bom momento para isso, e ele vai te levando, e depois ele fala assim, agora que você teve essa experiência maravilhosa, que é a parte final do funil, por que você não compartilha isso com um amigo? Tá aqui um cupomzinho de 15% para você mandar para o seu amigo fazer a mesma coisa. Esse funil é a coisa mais genial do mundo, porque ela faz com que as pessoas queiram comprar. Não existe uma coisa, ei, vamos lá, compra aqui comigo, olha que legal. Não. Você deixa a pessoa que está preparada para comprar. Você não força ninguém a fazer uma curva do funil de compra mais acelerada do que ela precisa.
Então, eu acho que, na verdade, o digital, ele é a ferramenta fundamental hoje. Eu acho que essa pandemia acelerou todos os nossos processos de digital, e ele é uma ferramenta menos agressiva e abusiva no processo de venda, quando ela é bem feita. E é isso que é muito legal, porque as pessoas se sentem mais confortáveis, e eu acho que ela, no futuro, é claro que agora a gente ainda está falando muito de atração, mas no futuro ela até vai trazer um nível de compra mais consciente, de assim, cara, você precisa disso agora mesmo? Será que é esse tipo de coisa que você está precisando agora? Eu acho que esse vai ser a nossa próxima curva de preocupação nesse sentido também. Muito bom. E você já vai trazendo um pensamento aí para a nossa última pergunta. Eu estou super triste porque está muito bom o papo aqui, estou adorando, aprendendo muito com vocês, trocando. Isso é sempre valioso aqui. Espero que a audiência desse podcast também esteja gostando. E aí, a última pergunta aqui, eu vou começar com o Bruno e aí encerro aqui com você, Fernando. Como é que é a tua visão, Bruno? Acho que pode ser uma visão pessoal e até a visão também, lógico, da empresa sempre, mas como é que você enxerga esse consumidor pós-vacina? Na tua fala, você trouxe aí algumas pistas. O que você acha dessas experiências digitais? Olha, isso a gente não larga mais, isso vai ficar. Ou, não, isso aqui realmente é bem momentâneo, usa aí sua bola de cristal digital e fala para a gente o que você acha. Não, boa pergunta, difícil resposta, mas o Fernando botou um ponto, eu acho bem interessante esse pensamento da próxima maneira de se consumir mais consciente, não perdendo o ímpeto de consumir, né, essa vontade que a gente tem, mas eu concordo que essa consciência vai ficar marcada aí para essa nova geração, muito forte já, você pega, né, eu já estou nos meus 40 e muitos aqui, já tenho meus filhos pequenos, eu vejo a molecada de 15, 16 anos muito engajada, preocupada, e eu acho que essa pandemia colocou isso com mais força ainda, e o meio digital, né, bombardeia de informação. Então, essa consciência pro food service, eu acho que ela vai trazer de novo uma valorização daquilo que é bom. E o bom não necessariamente é saudável, não é isso que eu estou querendo dizer. O bom é aquilo que eu considero bom, a indulgência de uma sexta-feira à noite para comer 2 x-saladas, né? Para ser assim, eu estou a fim de hoje, no sábado, passar a tarde inteira de sábado no Pirajá, depois de uma feijoada, muito chopp e caipirinha, esse tipo, ou não, eu gosto mesmo de me preocupar muito com a minha saúde, eu vou comer um bowl fresco, coisas bem saudáveis, mas com a preocupação de qualidade, de conexão com aquilo que você gosta, com aquela marca, sem o exagero que eu estou colocando aqui, né, de passar uma tarde no Pirajá, por aquilo faz bem para mim. Aqui, eu vou me preocupar com isso, eu não vou exagerar em outros momentos. Aí ele vai ser mais comedido para não ficar gastando dinheiro à toa, consumindo tempo à toa, né? Eu acho que essas horas que assim, essa consciência vai ficar muito dentro ali. E vai premiar todos os outros aspectos, né, dessa preocupação que o jovem tem já, das relações, preocupações ambientais, sociais, isso tudo vai ficar. Mas o consumo em si, a venda, eu acho que ela, para o food, ela volta com força, porque é um momento muito importante do relacionamento das pessoas, faz parte da cultura já. A gente tem grandes cidades pelo mundo, São Paulo é uma delas, que a gastronomia é um dos motores da existência, né, da relação da cidade. Isso volta, demora um pouquinho, mas volta. Eu acho que isso tende a ficar, tende a reforçar esse momento. Vai ter, até, né, tu não fala, não sou eu, que vai ter um boom aí de, senhora que puder abrir as portas, a vacina vai ter uma maluquice aí, todo mundo querendo ir para a rua. Acho que sim, deve ter um primeiro momento, mas também passa rápido, e depois as coisas vão voltando às normalidades, sendo que o delivery entrou com naturalidade em todas as gerações, né? A gente tem as pessoas dos 80 aos 8 anos manejando
os seus handhelds numa boa para pedir em casa, e isso não vai embora também. Então, vamos trabalhar em conjunto com isso no pós-pandemia. Uma experiência forte, legal, conectada, consciente para aquilo que você valoriza, e facilidade de compra. Isso que o Fernando falou também do funil, eu acho muito interessante, porque isso coloca as pessoas, assim, eu recebi, eu me envolvi, e ainda tenho aqui um mimo que eu posso passar para um amigo meu, olha que legal, eu comi isso e adorei. Come você também, eu estou te dando ainda com desconto. Então, assim, fica tudo muito bem envolvido, as pessoas conscientemente vão fazer isso mais e mais. Eu vejo que esse é o caminho, que as coisas vão se tornar mais propícias aí para o que é comércio, no final, né? A gente está aqui de uma maneira, para continuar vivo, precisa ter uma questão mercantil aqui acontecendo. Então, eu acredito que vai voltar, sim. Tão gostoso, né, a gente ouvir as perspectivas com um olhar positivo. Acho que isso também é fundamental, né? Eu acho que durante esse podcast a gente trouxe grandes avanços, visões importantes, né, de como é que a gente pode mudar ainda para melhor, ter mais eficiência, mais conexão com o cliente. E, por fim, aí, Fernando, eu queria também ouvir a tua visão sobre como é que fica o mundo aí, ou pelo menos o Brasil, nesse pós-vacina em termos de consumo, para a gente dar uma finalização aqui ao nosso podcast. Eu ligando aqui a minha bola de cristal, né, mãe de Ná, eu acho que, assim, a aposta do Bruno, eu concordo muito, eu acho que vai ter uma volta. Eu acho que primeiro vão ser os early adopters, eles vão falar, pessoal, é seguro, pode voltar, e aí a gente vai ter um boom. Eu acho que a gente vai ter aí uma crescida exponencial, então a gente vai ter uma curva achando, olha, essa curva, do nada a gente vai ter um boom, mas principalmente por causa da cultura do brasileiro, eu acho que todo mundo está desesperado para voltar a se relacionar, mas eu acho que vai acontecer uma coisa que é importante, e eu acho que ainda tem tempo para aqueles que negócio, para quem ainda está atrás nisso, marcas fortes. Eu não vou lembrar do restaurantezinho que não tinha nome que eu pedi no delivery. Eu vou lembrar da marca que está no meu mindset. Então, assim, se eu fosse falar qual é o momento mais importante da pandemia para fazer branding, é um momento que, cara, você dá agora até aquela coisa que a gente chama, né, da quantidade de pessoas vacinadas a ponto de gerar um nível de normalidade, mais ou menos o que está acontecendo hoje na Austrália, em que até a restrição por máscaras caiu, por exemplo, lá dentro. Então, assim, eu acho que é um ponto de branding importantíssimo. Você não vai lembrar dos restaurantes que não tinham nome, que você pediu quando você estava pedindo ali no delivery. Eu acho que, por exemplo, a Seattle Tradicional de Comércio vai ser um destaque dentro disso. Os bares, os restaurantes vão ficar lotados, tudo aí uma projeção positiva, e eu acho que vai mesmo. Dentro desse desenho, mas aí eu vou falar, então beleza, vai vir essa coisa assim, todo mundo querendo voltar, e eu vou te falar, tem um perigo aqui que as pessoas acharam, mano, meu bar tá lotado, tira o cardápio digital, tira isso, volta ao normal porque tá funcionando. Depois disso vai ter uma ressaca, porque assim, nessa volta vai estar todo mundo no seu quadrado. Então vai ter galera com restrição de dinheiro falando, vamos no lanchonete na cidade agora, mas daqui dos próximos 2 meses eu não vou mais em lugar nenhum, porque eu tô com um orçamento apertado dentro disso. Então eu acho que vai ter uma ressaca dentro disso, uma volta à normalidade, e aí vem, acho que a transformação que para mim é a mais interessante, que é o empoderamento dos consumidores. Eu acho que cada vez mais os restaurantes que derem opções para o consumidor consumir do jeito que ele está afim, sabe? Eu quero continuar conseguindo montar o seu prato na minha casa, que nem você começou a me entregar lá os ingredientes pré-prontos para poder fazer. Legal. Eu quero ir no restaurante e não ter contato com o garçom, porque eu, ao contrário da Cris, não gosto. Eu quero comer, sentar, pedir e vamos embora. Tem que respeitar. Então, essa coisa do cliente no centro, experiências menos impostas, mais flexíveis, o omnichannel na sua natureza do empoderamento, vai ser o destaque para aqueles que vão continuar crescendo pós essa curva de exaltação que vai vir por uma demanda reprimida, um desejo reprimido por causa da pandemia. E eu acho que é mais ou menos esse desenho que eu espero que aconteça, eu acho que dentro desse desenho,
E a parte do delivery vai ter uma queda e a gente vai voltar a crescer. Eu acho que também dentro disso é um cenário que eu espero dentro desse desenho. E em oposição, o marketing digital veio para ficar, não vai ter nem queda. Pelo contrário, no pós-pandemia, acho que vai ter mais investimento ainda e é capaz do custo por lead, o custo por venda subir, porque eu acho que aí volta todo mundo ter poder econômico para investir. Então, se a lanchonete da cidade está investindo X, agora vai investir 2, 3X, e aí isso também vai talvez aumentar o custo para todo mundo, porque todo mundo vai estar investindo mais. Joia, muito, muito, muito obrigada. Acho que foi um bate-papo delicioso aqui. Quero agradecer demais, primeiramente ao Bruno, né, Bruno Greenberg, diretor de tecnologia e delivery da Companhia Tradicional de Comércio. Eu acho que é uma visão tão fresca, tão positiva o tempo todo sobre como vender, lógico, e como se relacionar de uma maneira interessante com o consumidor. Fernando Domingues, coordenador da Startup Lab da SPM, head do Comitê de Transformação Digital do IFB. Uma delícia as amarrações que você faz, Fernando, sempre trazendo uma visão acadêmica, uma visão da base do conhecimento, né, complementando isso tudo. Acho que para mim, né, se eu puder fazer uma contribuição aqui também, fica sempre essa visão de complementariedade e de fortalecimento de todos, né? Eu acho que o grande objetivo desse podcast é propagar as pessoas do ponto de vista de que quem pensou estrategicamente, quem se preparar mais, quem se fortalecer vai estar à frente e outras intempéries virão, né? Talvez não essa, mas outras virão, e quem tiver o pensamento com um olhar no futuro vai certamente se destacar. Bom, eu sou Cristina Souza, CEO da Gouveia Food Service, sou também integrante do Comitê de Transformação Digital do Instituto Food Service Brasil, IFB, e fico por aqui com essa mensagem. Quero agradecer novamente a audiência de todos vocês a esse podcast, e lembro que esse programa é quinzenal, e se você ainda não ouviu os outros episódios, fica o convite para que você acompanhe aqui no nosso canal. Beijo a todos e até a próxima. Food Service Brasil.